Agradeço ao pastor David pelo convite. Fico feliz porque cada vez que eu venho aqui, eu vejo caras novas. Isso é muito bom, principalmente jovens. E fiquei feliz por ter encontrado, não vou dizer quanto tempo, o Wilma, seu esposo. Eu achei parecido, depois ela lembrou não o meu nome, mas ela foi aluna do meu filho mais velho. Faz tempo que a gente não se via. Então, queridos, eu fico feliz em ver vocês e desde já quero parabenizar os irmãos pela reforma. Ficou bonito, viu? Parabéns. Quem foi o arquiteto? Quem foi a ideia? Queridos, da última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre... Os irmãos lembram ou não? Eu deixei um livro, puxei os meus apontamentos e deixei um livro. Ficou em cima da minha mesa. Eu ia presentear para quem lembrasse, mas eu vou trazer, da próxima vez eu trago 2. Oh, alguém lembra, não? Da próxima vez que eu vim aqui, eu vou trazer o livro para você. Eu falei sobre o cristianismo possível, baseado na vida do apóstolo Paulo, e ele oferece nesse texto, que é o capítulo 1 aos Coríntios, 2 incentivos estimulantes que nos ajudarão a tornar esse cristianismo possível de praticar. O primeiro foi viver uma vida com um propósito bem definido. Paulo tinha isso em mente quando ele levou até o fim, até a sua morte, o propósito para o qual ele foi chamado. Da mesma forma, nós também precisamos ter um propósito bem definido a partir do momento que nós somos chamados das trevas para o reino da sua luz. E o outro incentivo que o apóstolo Paulo nos traz é viver uma vida de autodisciplina. Ele vai dizer na carta que é impossível nós progredirmos na vida cristã sem nenhum esforço ou sem nenhum treinamento. Para mim e para você, se quisermos ter uma vida frutífera, nós não alcançaremos sucesso nem progresso sem esforço. E ele traz na figura, na metáfora do atleta ou dos Jogos Olímpicos, essa narrativa para reforçar aquilo que ele queria falar. E hoje o meu propósito é falar sobre uma necessidade de restauração. Seja ela individual, se por acaso esteja alguém necessitando, ou de maneira coletiva. Através da carta endereçada à igreja de Éfeso, capítulo 2, eu já peço aos irmãos que possam ir para lá. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. E através dessa carta, através da experiência dessa igreja que abandonou o seu primeiro amor, para isso, nós precisamos, através da experiência dessa igreja, voltar à prática do primeiro amor. Eu queria que os irmãos abrissem o livro. Apocalipse, capítulo 2. Posso tirar isso daqui? Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança
e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Uma palavra de oração. Curva sua cabeça. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra e nós pedimos iluminação do teu Santo Espírito para que nós possamos fazer a interpretação correta e trazer a mensagem que o Senhor deseja para o meu coração e para o coração da igreja. Que haja restauração nas nossas vidas, que sejamos confrontados pela tua palavra enquanto ela estiver sendo ministrada. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Querido, como sempre, eu gosto de fazer algumas considerações antes da explicação do texto, por dois motivos. Primeiro, para que os irmãos possam entender o contexto em que o livro foi escrito. Porque nós não podemos fazer nenhuma interpretação desconsiderando o contexto que a carta ou o livro foi escrito. E depois, deixar bem claro para os irmãos qual é o meu propósito ao ministrar a palavra, para que a mensagem possa ser clara e a gente possa ser edificado. Queridos, o propósito do livro de Apocalipse é revelar a pessoa de Jesus. Isso nós vemos logo no versículo 1 do primeiro capítulo, como redentor do mundo, conquistador do mal, e apresentar de forma simbólica um programa mediante o qual ele dará prosseguimento à sua obra redentora. O segundo objetivo é consolar o coração dos irmãos, que apesar das perseguições reinantes na época em que João escreve essa carta, nós estamos mais ou menos no ano 90 ou 95. Domiciano era o imperador de Roma e a perseguição era muito grande. O seu pai foi quem inaugurou o Coliseu. Eu tive a oportunidade, agora no mês de maio, de conhecer. Foi quem construiu. Foi mais ou menos do ano 71 até o ano 82 que esse Coliseu foi construído. Era um auditório que cabia mais ou menos 100.000 pessoas. E grande parte da festa e também disputa entre os gladiadores foi nesse lugar que muitos cristãos morreram. Muitos. E esse livro foi escrito por João, endereçado às 7 igrejas que passavam por esse momento de perseguição. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Igrejas que existiam nesse período apostólico e que também servem de tipos de igreja em todos os tempos. Alguns estudiosos eles falam que não havia apenas essas 7 igrejas. Haviam mais do que 7 igrejas. A primeira dedução é que 7 é porque eles tinham como as principais igrejas da época. E o outro entendimento é que 7, simbolicamente, como o livro foi escrito, trazia a totalidade, já que o número 7 significa totalidade ou inteireza, ou perfeição. Talvez, ou possivelmente, havia outras igrejas. E essa carta foi escrita para que, de maneira circular, todas as igrejas da Ásia pudessem ler.
E ela tinha alguns propósitos. Primeiro, era exortar as igrejas ao arrependimento. Segundo, consolar e fortalecer os fiéis que viviam em plena perseguição. Guiar e advertir, mostrar que Cristo conhece a sua igreja e preparar as igrejas ou os irmãos para uma segunda volta de Jesus. Esses eram os propósitos pelos quais João escreveu. Por isso, essa igreja vai apresentar uma estrutura que ela é igual a todas as igrejas, exceto a igreja de Sardes e Laodiceia, onde não vai haver nenhum louvor e nenhum elogio a essas duas igrejas, e também a igreja de Filadélfia, que não há nenhuma queixa. No geral, a estrutura da carta às igrejas vai apresentar uma identificação de quem escreve essa igreja, depois expressa um louvor ou um elogio de quem escreve a carta, expressa uma crítica ou uma queixa contra essa igreja e, concluindo, traz uma advertência e uma promessa para os vencedores. Essa é uma estrutura geral, exceto aquelas duas igrejas que eu falei. Então, vamos direto para o texto. A primeira coisa que nós vamos ver é que aparece logo no versículo 1 uma identificação de quem escreve essa carta. Diz o texto, os irmãos podem seguir na sua Bíblia. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. Aqui, Cristo se identifica dessa forma. Éfeso, ela era a maior cidade da Ásia Menor. Era rica por causa do seu comércio, por causa do seu porto. Também era conhecida por causa do centro da adoração à deusa Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde imperava o misticismo, a idolatria e a perseguição. E foi nesta igreja que o evangelho chegou de uma maneira tão poderosa. O capítulo de Atos, capítulo 19, vai falar que essas pessoas denunciadas as suas obras, eles romperam totalmente com todo esse misticismo, com todo esse ocultismo e queimaram os seus livros em plena praça, conforme Atos, capítulo 19, versículo 1 a 20. A partir dessa cidade, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor e tornando-se, juntamente com Jerusalém e a Antioquia, os 3 principais centros da propagação do evangelho. Jesus envia sua mensagem ao anjo da igreja, que deve ser entendido como pastor da igreja, para que essa igreja, ele se identifica como aquele que está presente no meio da sua igreja. Conforme diz o pastor Hernando Dias Lopes, a presença manifesta do Cristo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Para João, que escreve, o noivo não só está presente, ele também está segurando a sua igreja com sua onipotente mão. Ele não está no meio da igreja. Ele é aquele que sustenta pela sua poderosa mão, porque ele é o fundador da igreja. Isso fica bem claro quando Jesus, no capítulo 16 do livro de Atos, quando ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele anda no meio da igreja para encorajá-la, para também repreendê-la e para chamá-la ao arrependimento. Jesus anda no meio da igreja, mas não só isso. Ele está no meio da igreja com a sua mão poderosa para sustentar a igreja pela qual ele cedeu, entregou-se para a salvação da sua igreja. Em segundo lugar, queridos, dentro da estrutura há um elogio e há um louvor para esta igreja.
Os irmãos acompanhem versículo 2, 3 e 6. Assim diz o texto. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6. Tenho contudo ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Conheço as tuas obras. Cristo elogiou a igreja de Éfeso por alguns motivos. Primeiro, era uma igreja que era fiel à sua doutrina. E mesmo sendo atacada de maneira constante por heresias, esta igreja permaneceu fiel contra todas as novidades que surgiram pelos falsos apóstolos. Paulo, quando no capítulo 20 de Atos, eu já preguei sobre isso aqui, quando ele chama os presbíteros da igreja e ele convoca como uma das suas últimas palavras, e ele preocupado com as coisas que poderiam acontecer, diz a partir do versículo 29 do capítulo 20: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos e 3 noites não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo elogia essa igreja por causa da sua firmeza na doutrina. E essa preocupação de Paulo e essa determinação da igreja, diz o texto, que se viu como exemplo, e eles não suportaram, como o próprio texto diz, falsos apóstolos com suas heresias. Essa igreja recebeu esse elogio porque era fiel àquilo que o próprio Paulo tinha ensinado, era fiel até às próprias escrituras. Essa igreja se afastou das falsas doutrinas e das falsas obras, como o texto bem relata no capítulo, ainda no versículo 6, as obras dos nicolaítas, que pregavam uma nova versão do cristianismo. Pregavam um evangelho liberal, sem exigência, sem proibições. Esses nicolaítas, eles incentivavam os crentes a comer coisas sacrificadas a ídolos e a participarem das práticas sexuais imorais a deusa Artemis ou Diana. Lembrando que esses irmãos haviam se convertido, tirado do mundo, e esses nicolaítas incentivavam essas pessoas porque as práticas e os cultos que eram levados aos deuses, principalmente na igreja de Coríntios, no caso aqui em Éfeso, era a prática sexual, onde através dos atos sexuais esses próprios deuses eram louvados, eram adorados. Então, eles também não permitiram. Segundo lugar, essa igreja era a igreja que era perseverante nas tribulações, versículo 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Ser crente em Éfeso não era popular. Como eu falei, Domiciano era um imperador e muito conhecido pelo seu comportamento cruel e tirano. Criou em nome de sua pessoa um clima de adoração que era denominado como Dominus et Noster, nosso Senhor e Deus. Foi ele quem editou, já nessa época, a autorização para a adoração aos próprios imperadores. Muitos cristãos, eles foram mortos porque não adotaram a prática de adorar os imperadores. Para muitos, nos seus cultos, dizer que Jesus era Senhor era correr o risco de ser morto. E muitos cristãos
foram mortos porque não adoraram os imperadores. A igreja contemporânea, ela está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Paulo, no capítulo 1, no versículo 29 da carta aos Filipenses, ele vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. Permanecemos fiéis quando somos perseguidos e provados e seduzidos. E aqui cabe uma primeira pergunta ou uma aplicação. Queridos, nós precisamos aprender com a igreja de Éfeso. E a pergunta que se faz: até onde eu e você estamos dispostos a sofrer por causa do evangelho? Nós não temos nenhuma perseguição ao ponto de corrermos risco das nossas próprias vidas. Mas existe outro tipo de perseguição que nós podemos sofrer na escola ou no trabalho. Quando nossa fé é colocada em xeque e muitas vezes nós preferimos agradar, seja na escola, seja no trabalho, para não corrermos o risco de sermos taxados como os radicais, e muitas vezes nós nem nos identificamos como cristãos. E nós corremos o risco de sermos infiéis nessa perseguição, embora não seja uma perseguição que nos leve à morte. Queridos, nós precisamos aprender com a igreja de Éfeso com relação a esse elogio. Uma igreja que era muito fiel às Escrituras, e uma igreja que foi elogiada pelo próprio Cristo, que conhecia suas obras, o seu labor e sua perseverança, porque era uma igreja que não levava em consideração a sua própria vida, e muitos cristãos foram mortos. Mas, além da identificação, além do elogio, havia uma crítica de Jesus contra esta igreja. Diz o texto, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, o pastor Augusto Nicodemos, no comentário dessas cartas, ele vai declarar, e eu abro aspas, que a igreja primitiva, bem como a igreja em todas as épocas, sempre enfrentaram 3 grandes problemas. Primeiro, o esfriamento. Segundo, o mudanismo. E o terceiro problema, a perseguição. E no caso da igreja de Éfeso, especificamente, o esfriamento foi caracterizado pelo abandono do primeiro amor, o qual assolou a vida espiritual dessa igreja. Sua ortodoxia, a sua perseverança diante das perseguições, não revelavam o seu entusiasmo como uma igreja ideal para o seu Senhor. Eles estavam abandonando o seu primeiro amor. E a pergunta que nós fazemos é: quando nós abandonamos o primeiro amor? Ou quando essa igreja de Éfeso abandonou esse primeiro amor? Em primeiro lugar, nós abandonamos o primeiro amor, ou a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, quando substituímos o amor pela ortodoxia e pelo trabalho. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez. Porque o amor é a marca do discípulo verdadeiro. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons, a nossa ortodoxia não tem valor. Veja o que é que diz Paulo quando ele escreve a carta aos 1 Coríntios, capítulo 13, os irmãos conhecem muito bem. Diz ele, versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
se não tiver amor. Serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Queridos, a igreja de Coríntios, e muitas vezes a igreja de Éfeso, ou como nós, como igreja, muitas vezes nós somos muito fiéis à nossa ortodoxia. Passamos até por questões de perseverança, mas aquele genuíno amor, aquela energia que nos levava a trabalhar pela igreja, a trabalhar por Jesus, ele simplesmente se acaba. Porque Jesus está mais interessado em nós do que em nosso trabalho, do que na nossa ortodoxia. Odiar o erro e o mal não é e nunca foi o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus em nossa vida. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que o trabalho para Ele. E muitas vezes, queridos, nós, cristãos da Igreja do Senhor, nós muitas vezes fazemos as coisas de maneira automática. Não perdemos um culto de doutrina, não perdemos um culto ao domingo, não perdemos a escola dominical, mas simplesmente fazemos isso simplesmente de maneira automática. Mas o amor que movia a mim e a você a fazer isso, muitas vezes desaparecia. E essa igreja foi chamada a atenção, teve essa crítica porque eles abandonaram. Embora que eles não adotassem, não suportassem homens fiéis ou infiéis, falsos apóstolos, mesmo assim, Jesus disse: eu tenho contra ti uma queixa. Em segundo lugar, nós abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Defendemos a teologia, defendemos a nossa fé, nossas convicções, e estamos até prontos para morrer por essas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus. Já não sentimos mais saudades de estar com Ele. E um exemplo bem prático disso é um grupo de pessoas que Jesus teve várias controvérsias, chamada de fariseus. Eles eram zelosos por causa das coisas de Deus. Eles observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas o seu coração estava seco como um deserto. Eles eram fiéis a toda a lei, aos seus sacrifícios, quando eram apresentados no Velho Testamento, tudo estava de perfeito acordo com toda a cerimônia, tudo perfeito. Mas fazia isso como simplesmente pessoas zelosas, mas eram fariseus. É tanto que, apesar de eles serem fiéis a toda ortodoxia, todo costume judaico, Jesus, no capítulo de Mateus, no capítulo 23, eu queria que os irmãos fossem para lá, ele vai pronunciar alguns julgamentos contra este grupo. E ele vai pronunciar 7 ais contra este grupo que era zeloso demais. 23, a partir do 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar o que estão entrando. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito severo. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno,
2 vezes mais do que vós. 16. De vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais dízimo da hortelã, do endro, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e o prato, mas estes por dentro são cheios de rapina e intemperança. O último, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos de toda imundícia. Ainda tem mais um, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. Dentre esses hipócritas, fariseus, tinha a pessoa do apóstolo Paulo, que ele julgava que pelo fato dele matar alguns cristãos ou levar a julgamento, ele estava cumprindo a obra de Deus. Paulo, segundo diz o livro de Filipenses, ele era fiel. E ele se gabava, diz o texto de Gálatas, com os jovens da sua idade, porque ele levava tudo muito sério, tudo de acordo. Mas simplesmente era um simples zeloso. Em terceiro lugar, queridos, o amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a não nos afeiçoarmos mais a Deus. Nós conhecemos muito a respeito de Deus, mas nós não desejamos ter comunhão com Ele. Eu não estou criticando, e eu acho importante, nós precisamos ser ortodoxos quanto à nossa teologia. Nós precisamos ser zelosos com a nossa teologia. Nós até sofremos, tudo isso é importante, mas nós corremos o risco de sermos zelosos ao ponto de que aquilo que nos move para prestar um culto a Deus, para sacrificar a nossa vida por Ele, simplesmente não passa de zelo, não passa de hipocrisia. Se você for ver todas as controvérsias que Jesus teve, Ele nunca teve controvérsia com o pecador, mas sempre com os religiosos. E o que a crítica que Jesus faz para esta igreja é que eles eram religiosos demais. A outra igreja, ele diz, olha, vocês são tão zelosos, vocês são tão religiosos, mas tão frios que eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nos primeiros passos da sua vida, você pode ter experimentado um entusiasmo sem conhecimento. E a pergunta que se faz, será que agora que você tem o conhecimento, você vive sem esse entusiasmo? Queridos, ambos são necessários se desejarmos manter um amor intenso e imaculado por Deus. Será que você ama a Deus com o mesmo fervor quando você era um cristão recém-convertido? Enquanto eu estava fazendo os meus apontamentos, eu lembrava do meu ardor pelo Evangelho, da vontade, do amor que eu tinha de fazer as coisas. E muitas vezes, queridos, em algum momento da nossa vida, eu posso ter passado, e eu já passei, ou passarei, e algum dos irmãos já passou por essa fase desse arrefecimento e por esse abandono de fé. Nós perdemos muitas vezes o zelo. Será que você ama a Deus com o mesmo fervor de quando era um cristão recém-convertido? Fica a pergunta. Queridos, em quarto lugar, havia um elogio, mas também para essa igreja havia uma advertência. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. O passado precisa tornar-se um presente vivo. Não pode ficar apenas no passado. E Jesus oferece a essa igreja algumas oportunidades de uma restauração. A primeira oportunidade que Jesus vem dar nesse texto é: lembra-te de onde caíste. Queridos, a pergunta que nós fazemos: para onde nós precisamos retornar? Nós precisamos retornar para o ponto onde nós nos desviamos. Em que momento da nossa caminhada cristã o entusiasmo acabou? Em que momento da sua carreira cristã aquele entusiasmo que você tinha como recém-convertido, em que momento da sua vida acabou? E o que Jesus nos oferece é: lembra-te. O filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou-se da casa de meu pai. Depois de passar por todo aquele processo que os irmãos conhecem, ele lembrou-se da casa do pai. A segunda oportunidade que Cristo nos dá é: arrepende-te, diz o texto. Arrependimento não é emoção, arrependimento é uma decisão, é uma atitude. E não precisa existir choro, basta simplesmente uma decisão. O filho pródigo não só lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Ele, diz o texto, em Lucas, que ele diz que lembrou-se e diz: voltar-me-ei e retornarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Essa foi a grande diferença entre dois grandes personagens do Novo Testamento. Grande por causa da sua fama. O Evangelho de Mateus, Lucas, também Marcos vai relatar essa diferença entre Pedro e Judas. Judas reconheceu o seu erro quando ele disse: eu causei a morte do inocente. É tanto que ele joga aos pés dos sacerdotes as 30 moedas de prata. Mas ele não se arrependeu, simplesmente um simples remorso. Mas quando Pedro foi confrontado pelos erros que ele cometeu, quando foi avisado por Jesus que ele devia vigiar, diz o texto no livro de João que quando Jesus disse para ele que o galo não cantaria 3 vezes, ele na última hora, diz o texto que ele chorou amargamente. Arrepender-se é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus. Queridos, a igreja ela existe para produzir luz às comunidades que estão ao seu redor. E Jesus preveniu que a luz da igreja de Éfeso poderia ser extinta. Quando ele fala no texto, se não, venham a ti e moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. Fala de uma visitação ou de um julgamento. O texto não está falando se por acaso nós não nos arrependermos, nós vamos perder a nossa salvação. Porque nós cremos que a nossa salvação, do início ao fim, é de Deus. O texto está nos ensinando que, e como se fala de candeeiro, que tem uma característica, uma propriedade para trazer luminosidade, se nós, e no caso da igreja de Éfeso aqui, se a gente for procurar na história, a igreja de Éfeso não existe mais. O tempo da sua visitação chegou e a igreja foi extinta
e até hoje, que hoje fica na Turquia, a igreja de Éfeso perdeu a sua utilidade. E nós podemos perder a nossa utilidade se nós não nos arrependermos. Mas, queridos, por fim, existe uma promessa, diz o texto: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Seremos vitoriosos se crermos em Cristo, se nós perseverarmos fiéis à sua palavra, se vivermos como alguém que o segue, se nós reativarmos, lembrarmos e reativarmos, restaurarmos nosso primeiro amor. Para esse, o texto diz que existe uma promessa: se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, que é a participação da plenitude da vida eterna. Esse estilo, queridos, traz grandes recompensas. E eu queria partir para o final fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. O que nós podemos aprender com a igreja de Éfeso nessa noite? Assim como os efésios, nós somos susceptíveis a erros grotescos e negaremos a Jesus através dos nossos próprios procedimentos. Lembre-se, a restauração é uma necessidade histórica, porque histórica é a minha fraqueza, é a fraqueza da humanidade. Por isso, ore. Independente do tamanho do seu erro, busque a restauração. O texto diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por fim, após a restauração, perceba as mudanças radicais na sua vida. Deixe de ser usado por Deus, restaure sua comunhão com Deus e, consequentemente, o seu ministério. Caso você tenha abandonado por algum erro ou por decepção com a igreja ou com alguém. Tenham contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Baixa sua cabeça. Senhor, obrigado por causa da advertência da tua palavra. Obrigado porque nós podemos aprender, ser consolados, sermos edificados pela vida da tua igreja. Aliás, o texto bíblico diz que a tua palavra foi escrita outrora com um propósito, para que através dela nós possamos ser consolados e termos nossos erros corrigidos. Em algum momento da nossa caminhada cristã, Pai, nós sabemos que erramos e que nós abandonamos o primeiro amor. E o que nós te pedimos nessa noite é perdão. E pedimos que o Senhor venha visitar as nossas vidas, visitar alguns irmãos, caso esteja nessa condição, para que esse grande amor seja reavivado. Ó Deus, coloca no nosso coração aquele amor que nós tínhamos por Ti, quando nós éramos nos nossos primeiros dias como cristãos. Ó Deus, nos traz alegria, fervor pela Tua causa, fervor pela comunhão contigo, pela leitura da Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a não levarmos em consideração as nossas próprias vontades, mas a Tua vontade. Nós queremos ser zelosos, Senhor, pela Tua palavra, mas nós não queremos nos tornar pessoas zelosas ao ponto de nos tornarmos apenas pessoas religiosas. Nós queremos ser pessoas verdadeiras, pessoas que têm um ardor no coração por Ti, por Tua palavra e pela comunhão contigo. Então traz restauração para o nosso coração nessa noite e tem misericórdia de nós e nos faz lembrar de onde caímos e nos ajuda dando força para restaurar os nossos erros. No nome de Jesus. Amém.